Eu sou Marcelo Nascimento, esse é o Pesqueira Histórica e no programa de hoje a gente vai falar sobre a história da Escola Profissional Diocesana. A sugestão é de Janduí Severo de Barros, que foi a primeira sugestão, na verdade, que a gente recebeu no canal, lá no programa PH05. Essa sugestão foi reforçada depois por Maria do Socorro, então eu agradeço aos dois. A gente demorou a fazer porque é um tema difícil, é uma história difícil de se reconstituir, embora não seja uma história tão antiga assim. Então eu sei que a gente vai cometer alguma imprecisão, mas a gente promete complementar depois com algum programa extra, voltando ao tema, para fazer as devidas correções conforme novas fontes apareçam, tá bom? Então você aproveite e deixe algum comentário se você encontrar alguma imprecisão, se você quiser complementar, se você quiser fazer algum adendo, você fica à vontade e aproveite e se inscreva no canal para a gente fortalecer a divulgação da história de Pesqueira. Então agora sim, vamos começar. Um ponto interessante para a gente começar a contar a história da escola profissional é a comemoração dos seus 70 anos, que ocorreu agora há pouco, em 2022. Isso nos diz que a escola tem a sua data oficial de fundação, o ano de 1952. Dona Anaí Falcão, num artigo que foi publicado no livro Pesqueira Secular, em 1980, ela faz um resumo sobre a história da educação em Pesqueira e sobre a escola profissional. Ela nos traz algumas informações que ajudam a gente a começar a entender esse assunto. Vejam só. Dom Adelmo Cavalcante Machado chega em 1948 e posteriormente cria a Escola Profissional Diocesana na Rua Paz Barreto, fundada a 1º de maio de 1952, destinada à cultura geral e à especialização com equipamentos de carpintaria, sapataria, tapeçaria, corte, costura, bordado, culinária, datilografia. Atualmente, exclusivamente é o ensino de primeiro grau, de 1ª a 4ª séries, com 471 alunos, e o curso de Educação Integral, com 70 alunos. Por esse texto, a gente sabe que quem fundou a escola foi Dom Adelmo Machado. E a gente tem uma data também, 1º de maio de 1952, uma data de fundação. E ela bate com a comemoração oficial dos 70 anos da escola, comemorados em 2022. Agora vamos ver o que diz Dona Odete Andrade num livro inédito dela chamado Palavras Reveladoras. Ela também fala da escola profissional. Vamos ver. A Escola Profissional Diocesana, criada em 1949 por Dom Adelmo, funcionou em espaço ampliado com aproveitamento de primitiva garagem existente na parte traseira do Palácio Episcopal. Iniciação na área de marcenaria. Na frente, treinamento ligado às artes gráficas, tipografia. Essa escola ganhou novas dimensões. Em terreno doado à diocese pela prefeitura, local ocupado pelo antigo cemitério da cidade, há anos desativado, surge imponente edificação onde passa a funcionar em 1952 a referida escola, agora com várias cadeiras. Já em outro trecho, ela dá a entender que a escola foi fundada, na verdade, por Dom Adalberto Sobral, a escola que ficava onde hoje existe aquela galeria da diocese, que a gente costuma chamar de Galeria do Bispo. Então ela teria sido fundada ali com o nome de Escola Profissional Dom José, fundada por Dom Adalberto Sobral. E o papel de Dom Adelmo nessa história foi ter dado maior apoio ao estabelecimento posteriormente, quando ele chegou à Pesqueira. E a gente sabe, tanto por Dona Odete quanto por contemporâneos da escola profissional, que ela era administrada pelas Irmãs de Caridade de São Vicente de Paulo, que administravam também tanto a Escola Medalha Milagrosa quanto o Dispensário dos Pobres. Em 8 de maio de 1952, Luiz Neves publica no Diário de Pernambuco um artigo que informa que no dia 1º de maio daquele ano, de 1952, portanto, foi lançada a pedra fundamental
do futuro prédio da escola profissional, um projeto de Dom Adelmo, o bispo, e que ele planejava, ele tinha previsto gastar 450 mil cruzeiros em 3 pavilhões. Formariam a escola 3 pavilhões. E o terreno de fato foi doado pela prefeitura e realmente correspondia a um dos antigos cemitérios de Pesqueira, que àquela altura estava desativado há mais ou menos 4 décadas. A escola foi mesmo construída em cima de um cemitério. Como auxílio àquela obra, Dom Adelmo recebeu da firma José Araújo S.A., que era dona das casas José Araújo, a importância de 150 mil cruzeiros. Esse valor daria para construir um dos 3 pavilhões. Portanto, 1/3 da estrutura da escola foi financiado pelas casas José Araújo. Já no dia 24, ainda em maio de 1952, Luiz Neves publica um outro artigo que também fala da escola profissional. Então vejam só o que é que ele nos informa. Vem desenvolvendo grande atividade a Escola Profissional Dom José Lopes, recém-fundada nesta cidade, construída às expensas da diocese na pessoa do esforçado bispo Dom Adelmo Machado, e que se acha instalada num vasto edifício à Rua 13 de Maio. Inúmeros são os alunos que já se matricularam nos cursos de marcenaria, carpintaria e tipografia, que são ministrados por competentes profissionais escolhidos pelo laborioso prelado. Essas informações batem com as de Dona Naí e de Dona Odete. Luiz Neves dá a entender que a escola profissional atual Dom Adelmo, que fica na Rua Paz Barreto, era uma continuação da antiga escola profissional Dom José, que ficava na Rua 13 de Maio, ali por trás da Capela do Bispo, onde hoje a gente tem a galeria. O que a gente não sabe é se a história começou em 49 ou em 52 mesmo naquele endereço. O que a gente tem certeza é que em pouco tempo ela se consolidou, certamente porque naquela época ela era a única instituição de ensino a oferecer, além de alfabetização, tantos cursos profissionalizantes. Em 1970, por exemplo, ela já contava com os cursos de orquestração musical, de sapataria, artesanato, corte e costura, datilografia e marcenaria. Àquela altura ela era dirigida pela irmã Dice da Silva e ela teve a ideia de implementar cursos na área industrial para atender a demanda da pesqueira da época, a demanda das empresas que estavam instaladas e funcionando na cidade. E esses cursos seriam inclusive implementados em parceria com essas firmas. Ao que parece, ela foi estadualizada ainda na década de 1970 e em 4 de junho de 1981 ela tem o seu nome alterado. Ela deixa de ser as Escolas Reunidas Profissional Diocesana e passa a se chamar Escola Dom Adelmo Cavalcante Machado. Em 2021, dentro desse novo formato da educação estadual, ela se torna uma escola de referência em ensino fundamental, que é como ela funciona ainda nos dias de hoje. Com o que a gente conseguiu levantar, a gente consegue inferir que a antiga escola profissional Dom José e a escola profissional diocesana, elas eram instituições distintas, embora na prática uma fosse a continuação da outra. Inclusive na década de 1960, a gente encontra as duas inscrições, as inscrições das duas firmas em aberto concomitantemente. A gente só não conseguiu entender se a escola Dom José, àquela altura, se tinha algum uso efetivo, se havia alguma atividade, seja educacional ou não. Mas o fato é que as duas inscrições estavam ativas. E para finalizar, eu queria dar os parabéns à Escola Dom Adelmo pela passagem dos seus 70 anos em 2022. A gente sabe que não são muitas as instituições que se preocupam com isso, não se preocupam em observar, em cultuar a sua história. E
melhor, assim como aconteceu com a escola Dom Adelmo, que esse tipo de reverência ao passado, ele surja dentro, ele seja divulgado e ele se espalhe, atingindo a comunidade na qual a escola está inserida. Então, quem gosta de história como eu, como algumas pessoas aqui em Pesqueira, como algumas pessoas que me ajudam aqui no canal, a gente fica muito satisfeito quando vê esse tipo de evento acontecer. Parabéns. É isso.